Oi, pessoal, bom dia a todos, sejam muito bem-vindos aqui à live. Daqui a pouquinho a gente vai chamar já o Mestre Mário, a gente tá com outro horário de live, tá? Eu estou num lugar que está muito frio, tá? No Brasil aí eu não sei se está frio, mas aqui eu achei que não estava frio e tá muito frio aqui. E a internet tá meio oscilando, então eu tô aqui do lado de fora fazendo a live. Eu vou chamar o Mestre Mário agora. A internet está meio que oscilando. Quando ele conseguir entrar, a gente já começa. Já estou chamando você, mestre. Eu não sei se deu para você entrar. Se não der, você me pede para entrar pela câmera, né? Que a gente consegue. Estamos em outro horário, então estamos com horário diferente de todas as quintas. Avisamos o pessoal. Conseguiu entrar ou não, mestre? Acredito que não. Se você quiser, mestre, me mandar um convite para entrar, eu aperto aqui pelo convite também. Nem sempre dá para entrar de primeiro, então estou tentando chamar você mais do que uma vez aqui. Eu acho que você já deve ter conseguido entrar agora. Não conseguiu? Parece que eu vi o convite. Vou tentar por aqui, então. Mestre Mário está no Brasil, eu estou na Itália. A gente tem que ter um pouco de paciência agora com as lives, né? Até pelo horário também. Saudações, saudações, mestre Mário. Está conseguindo me, Olá, mestre Cris. tá Tudo bem? conseguindo, Tudo em paz? tá conseguindo me ver ou não? Não, dessa vez não estou conseguindo. Eu percebi que você, por exemplo, quando você entra, quando você me pede para entrar, você não consegue me ver. E eu mandei dois convites para você entrar, você não conseguiu, né? Mas não tem problema. Hoje eu também estou sem o notebook aqui, porque nós estamos com problema de conexão. Então eu saí para fora, estou aqui bem agasalhada para fazer a live, que está muito frio. E pelo jeito aí também está friozinho, né? Aí a conexão aqui tá legal. E aí, saudações aí pelo nosso movimento, agora às 8 horas da manhã, enquanto eu estiver por aqui. E quero te dizer que a primeira pessoa que eu encontrei aqui na Itália é uma mestra em Reiki, uma menina, amiga da minha filha. E eu fiquei muito feliz, porque eu falei, nossa, eu acho que eu vou conseguir fazer algumas movimentações aqui para ter uma ponte, né? Entre Brasil e Itália. É uma pessoa que já é do ramo, que já faz. Ela ficou impressionada de saber que a gente faz os cursos, né? Nessa modalidade online, no presencial. E aí eu falei, não, a gente vai conversar. Então, um dia que eu for até a casa dela agora, a gente vai trocar um pouco de figurinha. Então, seja bem-vindo, mestre. Enquanto você começa, eu vou começar a passar a informação da live para o pessoal do canal, enquanto você fala. Nós vamos falar hoje do perdão infinito, numa época tão, assim, propícia, né? Para falar do perdão, né? Para a gente infinitamente perdoar. Seja bem-vindo. Exatamente. Muito bem. Você é a própria ponte, né? A própria multidimensionalidade. Multiespaços, multidimensionalidade aí, em qualquer fuso horário, para que nós possamos chegar ao máximo de pessoas com o nosso intento, a nossa intenção de compartilhar as possibilidades, né? Que são infinitas para aqueles que estão indo ao encontro de si mesmos, né? Encontro de si próprios, dentro de si mesmos, para alcançar a realização de seus propósitos. E nós estamos aqui para isso, né, mestre Cristiane? Sim, mestre, a gente está aqui para isso. A gente está aqui para unir e somar. É sempre muito bom estar fazendo movimentos onde a gente percebe que a gente vai num lugar e a gente já emana essa energia, né? Essa energia que eu viajei, né, no avião essa vez, como você sabe, eu venho sempre com alguma proposta dos cursos, né?
E eu tive sim. a intenção de trazer várias apostilas que eu queria ler, aí veio no meu coração, não, desta vez você vai entrar com Mahel Master, né? Faça, quando você estiver chegando, é pequenininha a apostila, mas um grande conteúdo, né? E aí, mal eu lembrava que a gente tinha um decreto para fazer ali, né? E aí eu e o Carlos fizemos essa entrada, né? Quando a gente estava chegando. E eu conversei com essa menina, eu falei para ela que a gente pode até fazer um workshop sobre isso, sobre essa movimentação de Mahyo também, o reiki xamânico. A maioria das pessoas, mestre, elas ficam no reiki usui tibetano ou no reiki usui, né? Então, essa coisa do mestre tem mais de 17, 18 sistemas, as pessoas ficam meio perdidas nessa informação. Mas eu acredito que devagar, né, a gente vai entendendo que tudo é uma formação, uma iniciação. Eu estou um pouco contente com vários resultados de várias pessoas, porque eu falo que não é questão de fazer cursos, e sim você se atualizar e é o que você quer fazer. Eu dou um exemplo, né? Agora eu vou me programar para fazer uma compra de um carro, uma compra de uma casa. E as pessoas estranham quando eu falo que eu estou programada por vários anos para fazer todos os cursos com o mestre Mário. E elas falam, mas por quê? Eu falei, porque a gente tem que ter um investimento, e para mim isso é o que, nesse momento, me faz sentido. Porque eu estou muito bem, obrigada, muito bem ancorada, e não é só por causa dos cursos, eu tenho os meus exercícios, né? Eu faço as jornadas iniciáticas todo mês, para mim, isso é uma lição de casa, né? Um lembrete, como você disse, quando a gente chegar na jornada 100, né? Você vai mudar aí o nosso protocolo, e eu estou muito já ansiosa para saber qual vai ser, porque eu já achei muito legal essa tua nova modalidade, mas o que eu posso falar é que muitas pessoas querem um milagre, né? E quando eu atendo terapeuticamente, o meu modo de atender, ele é realmente falar das causas, né, das emoções, fazer o reiki na sessão para a pessoa, se for no presencial ou mesmo no online, mas, acima de tudo, passar exercícios de 21 dias para essas pessoas fazerem, das coisas que eu porto, de geometria sagrada, as coisas que eu trabalho, porque o que acontece? Nós precisamos entender que tudo é nós, né, não é o outro. E os exercícios também, para mim, que eu passo para as pessoas vamos fazer o reiki, né, nível 1, para você despertar o seu poder aqui agora. Então, assim, é como se eu atendesse as pessoas e já fizesse a modalidade de instruir a quem quer ser instruído, né? Porque tem aquilo, né, mestre? Muitas pessoas não querem a instrução, elas querem a solução, né? E eu não vivo nesse mundo de Poliana, né, que a gente fala, o mundo não faz de conta. Para quem leu Poliana sabe, o mundo perfeito a gente pode até ter, mas desde que a gente saia do engodo e tenha disciplina, né? Porque a gente entrou em muitas histórias e Mestre Mário, para mim, coloca a gente nas histórias reais com os cursos e as iniciações. É isso que eu sempre falo para as pessoas. Não é um curso, é a história, é o que você tem que aprender sobre os engodos e as verdades que não são nossas, são da história, são de várias personagens que ficam na internet, no YouTube, que a gente segue, falando, palestrando nessa verdade, mas o curso te mostra que você vai estudar sobre isso, você vai buscar em outras fontes, né? Então, assim, É uma formação. é uma formação. Então, qual é o seu investimento? Então, quando você vem com esses investimentos baratos, né? Porque o perdão infinito é um investimento muito barato para a pessoa fazer, um valor muito pequeno para ela acelerar os processos de perdão. Porque quando eu fiz, eu senti esse aceleramento. Meu filho também falou, o Carlos, a gente parece que não tem mais julgamento, a gente vai perdoando as nossas falhas e as falhas daqueles que talvez queiram nos colocar aquele peso, né, mestre? Porque muita gente quer colocar peso na gente, né? Então, assim, eu estou muito feliz por estar aqui. Eu sei que eu tenho alguma coisa para fazer agora na Itália com esse pessoal novo, tá? Meninas novas,
geração nova que está do Brasil aqui, e eu sei que eu vou colocar e implantar toda a nossa energia multiespaço com a Aliança Reiki Desígnios, porque a gente não está aqui para fazer o movimento de movimentar só a parte, tem que fazer isso e aquilo. Não, a gente está aqui para curas profundas, e eu já reverenciei as igrejas, já fui em 2 igrejas, já fiz meus terços, hoje já fiz meu terço de manhã. Eu tenho bastante disciplina, mestre. Se é uma coisa que eu tenho, é disciplina. E eu acho que estando aqui eu consigo estudar um pouquinho mais tudo aquilo que a gente já fez, né? E elaborar novos projetos. Eu acho que em julho a gente vai estar junto, muitas coisas também vão acontecer. Então, assim, todo mundo me pergunta, sabe, mas esse presencial é online? Eu falo, então, a pessoa vai ficar na aula junto com o mestre, via Google Meet, e a gente só tem um pequeno problema que não é um problema. Às vezes pode acontecer da internet estar oscilando, mas isso é o mundo, não é nós, né? Então, é bem isso. Eu queria passar essas informações para você, porque para mim tudo é um campo, né? Eu vim aqui a primeira vez, eu estava num pleno inverno, -3 graus, -2 graus. Hoje eu chego aqui com 13 graus, mas está muito frio ainda, porque choveu a semana inteira. Aí eu disse ao Carlos, a gente fez o decreto Maheu Master, e eu não vi que você olhou as montanhas ainda. Tem montanha aqui, ó. Se eu olhar para frente, eu vejo montanha. Mas ele não conseguiu ver. Aí eu falei, que campo é esse, meu bem? Vamos lá. Vamos reverenciar o grande espírito da Terra aí, porque é maravilhoso, né? Essa energia muito forte. E aí eu brinquei com ele. Eu falei assim, qual é o seu campo? Vamos lá. Então, é mais ou menos assim. O nosso campo hoje aqui é de muito amor, né, mestre? Então, eu vou ter um curso com você agora, que eu vou entrar na jornada novamente, né? A gente vai ter o Sun Trinity. Para mim, aqui vai ser meia-noite e eu vou entrar. Para vocês vai ser, para vocês vão ser 20 horas, né? Eu vou entrar meia-noite e o Carlos, se quiser dormir, ele dorme, mas eu quero entrar porque eu já fiz, mas para mim, onde eu estou, no lugar que eu estiver, eu estou ancorando energias com a sua maestria, né, mestre? Porque o último nível 1 de Reiki que a gente fez em Monte Alto agora, meu Deus, eu preciso falar que eu nunca vi tanta energia de luz e amor nas pessoas que estavam. Foi muito bonito. Todos são, mas é que às vezes a gente fala, poxa vida, as pessoas estão chegando e acho que aquele trabalho que a gente começou no Multiespaço, né, mestre? Há 2 anos atrás que eu estava aqui, que eu comecei aqui, né? Que eu perdi todos os meus contatos, falei, agora eu preciso montar alguma coisa para todo mundo me achar. E aí a gente está conseguindo. É pouco tempo, né? Porque o tempo nem existe, mas é um tempo que a gente está validando aí para novas conquistas, né? Eu estou muito feliz. É o de volta para o futuro, né? Você está aí de volta e recolhendo, lógico, colhendo as sementes que você já semeou lá há 2 anos atrás, há pouco tempo atrás. Então é isso. Nós todos precisamos entender que tudo tem um tempo, tudo tem um momentum para que as coisas se em sincronicidade, e nós poderíamos levar isso a um outro patamar, com outra palavra, tudo em perfeição, né? Perfeição, por amor, tudo estruturado na paz, na boa vontade, no tempo correto e na aceitação de que existe uma consciência cósmica que está consciente, está ciente de cada coisa que ocorre no cosmos. Essa consciência cósmica, ela consegue fazer a administração vital de toda a vida no cosmos. E nós que buscamos um caminho, vamos colocar assim, de iniciação para voltar a perceber a nossa originalidade cósmica, como filhos da fonte, nós fomos buscar, talvez
mais conscientemente num certo momento da vida, mas sempre lá no Sagrado Coração, pulsando essa busca, esse encontro dessa originalidade. E por isso que nós temos que, neste momento, onde uma boa parte do mundo é uma semana santa, e santa também por algumas sincronicidades de culturas, como a Páscoa, como o retorno à Santíssima Terra, a mensagem de Mestre Jesus culminando neste período da Páscoa, no foco onde ele buscou pisar, estar, nascer e levar a sua mensagem. Então, tudo isso e muito mais, que nós não temos muito tempo para comentar aqui, mas muito mais, faz com que nós tenhamos, lógico, a oportunidade de sincronizarmos esta live para o perdão infinito. O perdão infinito. Por quê? Porque lá atrás, nós temos aqui, atrás de mim, no centro, nós temos Mãe Maria e a Santíssima Criança, né? O bebê nascido, com a sacerdotisa Mãe Maria, dentro de um caminho iniciático, essênio, e recebeu orientação de que iria conceber um ser que traria uma mensagem para muitos, uma mensagem atual, para atualização e fazer, então, um processo mais rápido de despertar da consciência da ilusão que estavam vivendo, com a força, com a imposição, com a consumição dos seres humanos, dos seres da natureza, em ritos de passagem, porém desatualizados para o nível em que as pessoas já poderiam acessar. Antes mesmo do nascimento de Mestre Jesus, o menino Jesus ali, né, próximo de consumir a sagrada luz líquida, que é os hormônios de Mãe Maria. Então, todos nós temos a possibilidade de ativar em nós a nossa natureza acendida com a luz líquida que circula em nossos corpos. E isso são chamados de hormônios, uma luz líquida, que ativam capacitações em nós. E Mestre Jesus, nascido dentro de um caminho essênio, ou seja, aqueles pacíficos inspirados, uma cultura de inspirados, de seres pacíficos, ele veio compartilhar com uma boa parte ali das comunidades onde eles vivem, voltou para ensinar toda essa existência, toda essa possibilidade. Porém, antes dele, aqui atrás também, né, uma obra que está aqui, uma representação de Lord Melquisedeque, que 2000 anos antes de Mestre Jesus vir, sempre esse período de eras, ele veio de uma forma não sem genealogia, sem pai, sem mãe. Simplesmente esses seres ascendidos, eles têm o domínio da matéria. Então eles podem aparecer, se materializar em qualquer tempo e espaço. E Lord Melquisedeque, um dos 12 síndicos do planeta Terra, se auto-outorgou ao planeta numa vestimenta física para poder, então, lembrar os seres. Isso há 2000 anos e pouco antes de Jesus.
lembrar os seres que eles eram divinos, eles eram filhos da fonte, e assim, fonte. Como ele foi descoberto de que ele não tinha pai nem mãe, ele simplesmente apareceu com essa técnica, essa tecnologia que os seres ascensionados desenvolvem para poder viajar na multidimensionalidade, no multiespaço. Então, ele se auto-outorgou e levou essa consciência para os mais próximos, aqueles abertos para receber a mensagem de atualização, ou seja, a informação. Luz é informação. Com isso, se formou alguns colégios, algumas tradições com o nome de Ordem de Melquisedeque, onde aqueles que aprenderam com o Lorde Melquisedeque levaram essas informações para alguns movimentos por onde passavam, como missionários. E isso chegou até os anos 2000 anos atrás, 2025 anos atrás, um pouquinho mais, quando o Mestre Jesus nasceu dentro de uma dessas comunidades, a comunidade essênia, que tem como linhagem o sacerdócio da Ordem de Melquisedeque. Então, Melquisedeque já veio antes de Jesus, e Jesus veio ensinar de uma forma muito mais contundente. Por quê? Porque ele nasceu do homem, era filho do homem, ou seja, de um homem e de uma mulher. E assim conseguiu demonstrar para todos que mesmo nascidos, como todos nós, podemos alcançar a ascensão. Podemos voltar a ativar em nós todos os poderes, saberes e amores que portamos, que somos portadores. Ou seja, a Santíssima Trindade dentro de nós. A Santíssima Trindade dentro de nós. O aspecto criador, o aspecto mantenedor e o aspecto atualizador, transformador. Então, quando nós, humanos, não damos condições a que a maioria da humanidade se atualize, vem um interventor, vem uma intervenção chamada divina para poder lembrar, olha, é muito mais do que isso. É muito mais do que vocês estão experimentando. É muito mais do que viver, adoecer, envelhecer e morrer. É muito mais do que isso. E Mestre Jesus, depois de se auto-reconhecer, dos 13 anos, naquele momento da adolescência, onde os hormônios estão no fogo do vaso alquímico, que é o corpo humano, para poder ativar de alguma forma a consciência, e aí existe um caminho que se perde, porque não se tem uma tradição de orientação no momento da adolescência, para que possa se buscar se autoconhecer, como o Mestre Jesus fez, e muitos outros iniciados por orientação fizeram. Então, o ser humano acaba não se percebendo na sua totalidade. E aí fica na parte em que a ciência diz que é de 3 a 12% de consciência. E aí repete-se os padrões, grava-se os padrões, grava-se os arquivos do que está se vivendo, e esses arquivos ficam repetindo na mente do ser humano constantemente, e aí ele vai se perdendo, vai ficando nos prazeres mais óbvios, que a terceira dimensão propõe, e não vai à ascensão do que é o verdadeiro prazer, né? A elevação da sua Kundalini nos níveis de sabedoria, nos níveis de iluminação, para realmente ter o êxtase espiritual, o êxtase de consciência. E Mestre Jesus, nesse período, ele veio trazer a mensagem, porém,
aqueles que começaram a administrar o mundo no nível de consciência, como disse, de 3 a 12%, a média 7%, ou seja, faltando 93% no inconsciente. Então, alguns que queriam tirar proveito daqueles mais inconsequentes, porque não iam buscar a sua consciência, a ciência de quem se é, buscar os estudos, buscar as informações, ouvir o Sagrado Coração, porque você sabe, né, Nancy Cristiane, quando você ouve de verdade o nosso Sagrado Coração, nós entramos no caminho, nós trilhamos o nosso verdadeiro caminho. Agora, quando entra o medo, quando entra a culpa e quando entra a raiva, esse caminho ele é sabotado. Ele nós começamos a ver barreiras, a trancar o caminho, tranca a evolução. Então, Mestre Jesus, na sua escola, com seus 12 discípulos, ele conseguiu falar uma linguagem em que eles foram acessando como desenvolver este caminho. E isso levou um tempo, mas essa escola, ela continuou. Essa escola, com os discípulos, e também com o Mestre Jesus, porque ele, no caminho dos 13 aos 30, 31 anos, ele passou por diversos países do planeta, ali próximo àquela área. E um dos países foi o Tibete. E lá ele levou esse sacerdócio. E foi exatamente dentro de um monastério de budismo tibetano que Sensei Mikao Usui, o redescobridor do Reiki, encontrou um sutra onde descrevia como um dos mestres ascensos, Siddhartha Gautama, curava com as mãos. Mas, sim, Sensei Mikao Usui, ele foi buscar como que Mestre Jesus curava com as mãos. E ele encontrou. Mas não é somente Mestre Jesus. São vários seres que, em cada cultura, foi despertado para manter a luz, a informação da fonte. Muito bem. Então, Sensei Mikao Usui, redescobrindo, ele foi transmitindo esta técnica, esta tecnologia interior de como você canalizar a energia da fonte cósmica para trazer vida, vitalidade, e com a vitalidade, essa energia vital, você colocar os corpos físicos vitalizados, em vida, com mais energia vital para promover o quê? A sua realização pessoal. Muito bem. Essa linhagem de Sensei Mikao Usui foi indo desde o início do século passado, promovendo mestres que foram iniciando outros, vamos colocar assim, canalizadores da luz, conhecidos como reikianos, e esses foram se tornando professores, e esses professores foram formando alunos, que foram se formando mestres, e foi dando continuidade a essa linhagem. Então, essa linhagem chega no dia de hoje com muitos seres humanos, mestres professores em energia vital cósmica, conhecido como Reiki, para poder levar aos seres abertos para receber, que queiram, a possibilidade de vitalizarem suas vidas e irem ao encontro da manifestação dos seus propósitos de alma, que é muito mais do que a maioria das pessoas na sociedade humana vivem. Porém, existe uma força contrária, que não quer deixar as pessoas despertarem. E isso foi evidenciado na história, em vários momentos, quando esta força, com imposição, com inquisição, levavam esses seres que buscavam a luz à fogueira, à tortura,
à morte física, a castigos físicos, como um próprio iniciado na luz, que veio nos trazer a nova mensagem, a atualização, já lá naquele tempo, foi o que fizeram com ele. Foi o que fizeram com ele. Porque ele promovia desafiar o estabelecimento daquele momento. Porque aquele momento, aquela política daquela época, estava destruindo a divindade no ser humano e tornando-os seres descensos, cada vez mais descendo na sua frequência e fazendo coisas absolutamente nefastas, como imposição de morte, castigo, chicote, crucificação, sem perdão. E Mestre Jesus, então, veio desafiar toda essa política totalmente desajustada e, claro, que ele conseguiu marcar este momento com sua mensagem, que chega até hoje. Não somente como uma mensagem, mas como uma consciência, como uma tecnologia para que, física, emocional, mental e espiritual, para a elevação da consciência e de volta à sabedoria de quem se é, do que se porta como linhagem, como herança divina. Então, para que ele pudesse gerar de volta essa frequência de alta estirpe espiritual, ele trouxe o quê? O perdão. Pai, perdoai-os, eles não sabem o que fazem. Perdoai 70 vezes, 70 vezes, 77, sem fim. Infinito. Por quê? Porque o perdão é a melhor forma de você doar o que você porta. Amor, saber e poder em perfeito equilíbrio. A Santíssima Trindade em nós. O aspecto criador, mantenedor e transformador. Por que transformador? Porque tudo ascende, tudo está em ascensão contínua, continuamente. E nós não estamos aqui para pagar nenhum tipo de castigo. Não estamos aqui para sofrer castigos, débitos. Nós estamos aqui para promover o propósito que os mestres conhecem e servem, que é o plano divino de expansão de consciência cósmica. Formação de deuses com a capacidade de entendimento de como ser. E com a vitalização dos nossos corpos físico, emocional, mental e espiritual, nós podemos manter-nos nesta aventura de consciência cósmica. Então, qual o primeiro passo? E esse é o tema da nossa live. Qual o primeiro passo? O primeiro passo, agora, porque é o primeiro, você está aqui agora no presente, não tem que voltar ao passado. Porque é aqui no presente que você cura o passado. É aqui no presente que você cria o futuro. Então, no presente, sente o perdão. Sente o perdão por si. Perdoa-se. Por quê? Porque você, em queda, vivendo num ambiente, numa sociedade onde todos vibram, ou a maioria, numa certa frequência, você nasce e aprende a viver novamente a humanidade aqui, dentro deste ambiente. Então você vai se formando pelo ambiente que você está. O momento é gerar novos ambientes. E só geramos novos ambientes quando consagramos nossa presença. Por isso, mestre Cris, Tiane, você falou que quando você chegou aí, as pessoas sentem a frequência e vão se aproximando de você, buscando
mais. Por quê? Porque nós temos os despertadores de consciência para poder ver, perceber, ler, sentir, além dos 5 sentidos. Então nós temos a percepção. Ah, existe ali uma porta, um portal. Ali tem um rio, um curso. Um rio que cursa, tem um curso e passa energia por ali com informação. Luz é informação. Então, quando nós conseguimos nos abrir para obter a informação, para cursar a vida de forma melhorada, com melhoramentos, melhorando a mente que semeia, sementes. Então, com a mente mais iluminada, informação é luz, você então começa a semear a sua própria realidade com aquelas sementes que você quer fazer a colheita, que você quer colher. E para isso, você tem que perdoar. Mestre Jesus deu um grande exemplo. Ele reuniu em si aqueles que estavam abertos para ouvir a mensagem e se auto-melhorarem, se auto-perceberem, fazer um auto-melhoramento, um autoconhecimento. Não aqueles que já estavam na zona de conforto de tudo aquilo que podem ter, mas não eram, porque não é ter, é ser amor, ser saber, ser poder. E o poder é muito além do que poder tridimensionalmente. Porque tudo na tridimensionalidade se transforma, para não falar, se deteriora, quando não existe vida. Então, para que nós possamos estar indo além, promovendo a criação da nossa realidade, dos nossos propósitos, da nossa parte dentro do plano, temos que ter vitalidade. E vitalidade é se tornar santo. Semana Santa. Todos falam em jejum, purificação, não comer carne, uma quaresma que existe antes. Ora, está tudo escrito, está tudo aí, fácil de entender. Purificar ações físicas, emocionais, mentais, espirituais. E é aí que as pessoas não conseguem entender. Porque não é só fisicamente. É emocional, é mental, é espiritualmente que se purifica também. Porque o resultado no físico é o que vem dos planos superiores, dos planos ascendidos. Então, por isso, despertar a consciência para perceber que existe muito mais do que o físico. Com isso, nós podemos fazer a manutenção do físico e ficar aqui muito melhor e muito mais tempo para promover a nossa parte dentro do plano, aqui e agora. Então, qual foi nosso propósito? Dentro desse caminho, desse cursar a energia vital cósmica universal, nos abrirmos para atualização. Então, Mestre Cris, um detalhe técnico aqui para todos os reikianos que estão vendo essa live, vão ver essa live depois nos nossos canais. Lá no nível 2 de Reiki, já dizia, são mais de 300 códigos de luz, são mais de 300 frequências que nós podemos portar para realizar o nosso propósito aqui e bem. E o que é bem? Manter o seu veículo físico bem, para promover a vida, para dar uma herança genética bem aprimorada. Muitos precisam pensar nisso. A sua autocura vai fazer com que isso gere uma frequência para o seu ambiente ao seu redor, para todos ao seu redor, e também para aqueles que virão nessa próxima geração. Saúde, santo, são. Por isso que tem São Miguel, São Rafael, São Gabriel. São seres sãos, santificados, ficados
santos se tornaram. Por quê? Porque nós esquecemos quando aqui chegamos. E aí a gente vai se tornando. Por isso, cursar, de alguma forma, uma tradição onde a informação é veiculada de forma consciente, com resultados verificáveis, onde nós sabemos, mestre Cristiane, que esses resultados estão verificados na Organização Mundial da Saúde, estão verificados em todas as santíssimas casas no mundo, nos hospitais do mundo e em toda a esquina de uma grande metrópole, onde hoje nós temos centros holísticos para você ir lá e se auto-aprimorar. O que você está esperando? E aqui vem a pergunta para todos aqueles que nos estão assistindo, estão precisando de ajuda. Vai buscar, bate a porta e ela se abre. Investe a sua energia para isso. Em que você está investindo a sua energia vital, que se transforma em energia financeira? Em que? Muitos mestres cristianos estão investindo na morte, porque não sabem como se alimentam fisicamente, como se alimentam emocionalmente, como se alimentam mentalmente e como se alimentam espiritualmente. E se alimentam, muitas vezes, de uma forma envenenada. E não sabem o que fazem. Então, perdão infinito para todos nós, que um dia não sabíamos e não sabemos o que fazemos. Perdão infinito para que nós possamos tirar o medo, tirar a culpa e ter o perdão daqueles que estão próximos para prosseguir com apoio. Como filhos e filhas, todos nós podemos dar apoio para prosseguir e transcender as migalhas do ego que um dia nos atraiu e assim nos traímos. E agora, com mais consciência, nós vamos buscando o verdadeiro caminho, que é aquele que tem um coração. E por ter um coração, tem amor. E por ter amor, não tem medo. E se um dia teve culpa, perdoa-se e ao outro, para então se empoderar, para criar realidade, curar realidades, transmutar realidades, transcender desafios, ir além e deixar um bom exemplo a ser seguido. Essa é Cristiane. Nós vamos ter a oportunidade, no dia 23 de abril, logo em seguida, a entrada no momento sincrônico da segunda estação do ano, que é o momento que nós chamamos das pessoas que aniversariam nesse período como taurinos. Esses taurinos são aqueles que pegaram o impulso inicial de Áries e agora vão administrar com arquitetura, arquitetando o plano, arquitetando o projeto. Então, nesse dia 23, nós vamos disponibilizar a iniciação do perdão e do perdão infinito. São dois códigos de luz, Reiki, ou seja, que tem toda essa linhagem que eu descrevi durante aqui, até este momento, e que nós, como mestres professores, estamos aqui disponíveis para acessar, canalizar e acessar essas frequências tão necessárias para o momento presente. O perdão. 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 Ok, mestre Cris? Devolvo para você, Paulo. A gente já está quase acabando, mas foi muito interessante a hora que você mostrou a imagem, né, de Mãe Maria com Jesus aí atrás, né, porque eu estive numa igreja, né, quando eu cheguei, e achei muito interessante os símbolos que portam uma igreja. Inclusive, eu acho que eu te mandei, né, e tinha a Cruz de Malta, né, o recurso da chama violeta,
e tinha essa imagem que você me mostrou aí no fundo, que você está, é a imagem que tinha na igreja quando eu entrei. Então, assim, a sincronicidade do momento, né? Nós olharmos para essa mãe que carrega seus filhos, e hoje já fiz o terço pela manhã, e senti que realmente a energia de Mãe Maria, ela é universal, é a energia que cobre-nos de amor incondicional, e para que nós possamos ter o nosso amor incondicional, a gente tem que vir com esse pacote do perdão infinito, porque muitas vezes estamos no nosso momento egóico, né? Queremos ter razão de que não temos nada para perdoar, que tudo já perdoamos, mas até que ponto, né? Eu aqui estava pensando, faz alguns anos que eu fiz o perdão infinito e vou fazer de novo, porque eu acho que tem muitos perdões ainda dentro do meu coração, talvez até comigo mesmo, não é nem com ninguém, né? Perdoar atitudes, ações, né? Que eu fiz comigo mesmo, né? Querendo controlar uma situação, ou tendo raiva de alguma situação, dando distúrbios emocionais no meu corpo, como eu sou esteticista, né? Na minha própria pele, né? Que é o maior órgão que a gente tem. Quais foram as raivas que eu me embuti? Quais foram as intransigências que eu gostaria que fosse diferente, que me levaram a ter as manchas para que eu cure, mas com o coração aliviado, né? Eu não posso ter curas só achando que eu vou me curar, né? É aquela varinha de condão, né? Eu tenho as terapeutas do multiespaço, né? Como você também faz as consultas se a gente precisa, e as pessoas querem a varinha de condão. Então, o que a gente percebe, a primeira coisa que as pessoas acham ruim é quando a gente pede para que elas façam oração de perdão, se perdoem, façam os seus movimentos pessoais, elas ficam iradas, né? Tem um movimento de ira que parece que tem uma pressa, talvez, que a gente já teve um dia para que tudo acabe, e a gente sabe que nada vai acabar, porque tudo é infinito, e a gente tem infinitas possibilidades para continuar fazendo coisas para nós e para todo o universo. E, por final, se eu achar que eu não tenho nada para perdoar, eu posso colaborar com o universo fazendo o curso do perdão infinito. Porque onde eu estiver, eu estou jogando esse perdão para essa Europa, para o Brasil, para aonde a pessoa estiver. Então, assim, eu percebo muito o individualismo ainda, infelizmente, mestre, as pessoas estão focadas ainda muito no problema pessoal. Eu já estive nesse lugar, mas quando eu estive nesse lugar, eu estava muito doente. Eu tinha uma depressão profunda que eu queria sair dela para poder fazer meu movimento. E a lição de casa foi, eu não tive saída, eu tive que começar a fazer movimentos para depois esquecer que eu tinha uma depressão, porque o movimento é esse. A gente não pode esperar, a gente tem que executar, né? A execução, como você disse, né, do passado, que foram feitas muitas atrocidades, ainda estão no campo morfogenético das cidades, principalmente aqui na Europa, a gente sente a energia da dor, né, a energia do desamor, do preconceito, talvez, mas somos né, fazendo um movimento que com outros juntos possamos fazer assim, como que eu falo? Ah, mas só eu vou fazer? Às vezes alguém fala, mas eu estou fazendo a minha parte. Eu acho que a nossa parte é tão pequena, mas ela é tão válida, né? Então, assim, sempre é válido. É uma emoção a gente conseguir tocar algum coração que estava muito fechado, e a gente sabe o que é isso, né, mestre? Nos cursos a gente vê a emoção das pessoas, o feedback que nós estamos tendo de melhoramentos. Então, assim, não se trata de um curso, não se trata de uma iniciação, se trata de um amor incondicional pela Terra, por Gaia, para mudar essa grade planetária que a gente está vivendo hoje. Não é ruim, já teve muitas coisas piores, você mostrou isso agora. Pessoas eram executadas friamente, sem nenhuma lei, e a lei era executar. Existiu um ser que achou que existia uma raça pura,
e esse ser acabou com crianças, homens, mulheres, acabou com uma geração que hoje até nós temos muita coisa ainda para trabalhar em cima do perdão, porque há uma grade muito dolorida no planeta. Então, assim, se você é reikiano, se você é reikiana, faça isso pelo universo, não só por você. Porque às vezes você já teve seus perdões. Eu ainda não consegui elaborar todos os meus, porque às vezes a gente tem as nossas falhas, sim, porque a gente é humano, estamos na humanidade. Mas às vezes tem gente que já está lá na frente, né, Messi? Então a gente pede para vir até auxiliar a gente, né? Eu tenho humildade para isso. Eu falo, me auxilie porque eu ainda não consegui chegar. É isso. É porque nós somos um, né? É humanidade. Nós somos irmãos. E temos um corpo único. Humanidade. Um. Então, quando uma célula desta humanidade ela se eleva a um padrão mais elevado, ela influencia as outras. Então, o auto-perdão é um trabalho que não é somente para si, é para todo o corpo da humanidade. É para toda a humanidade. E por que infinito? É infinito porque sempre nós estaremos indo além. Sempre a ascensão é contínua. E tem aqueles que estão vindo atrás. Então, esses que estão, vamos colocar assim, em despertar, eles vão precisar do quê? Do perdão do pai, da mãe, do perdão da lei, para poder prosseguir, e não para o castigo eterno até o final, como ainda alguns lugares fazem isso. Não, é um perdão, por isso infinito, é contínuo, porque nós estamos continuamente criando, mantendo e transformando realidades. Por isso infinito. Não é uma questão de achar que, eu já me perdoei totalmente, mas eu estou aqui continuamente e tem que vigiar, e qualquer erro, você vai ter que ter o auto-perdão para prosseguir. Porque se você não tem o auto-perdão, vira um luto. Um luto. E quem já vivenciou luto, sabe o que eu estou falando. Vira um luto. E você tem um tempo para este luto. Para que isso seja transcendido. Existe um tempo. E o perdão tem tudo a ver com isso. Se você fica na culpa, você está em luto. E a energia não flui. É escuro. Então, há necessidade de buscar ajuda para que seja transcendido a culpa, o medo, a raiva, e você possa voltar à sua originalidade e seguir com amor, com sabedoria, com poder. Isso significa o quê? Felicidade. Felicidade. Tempo feliz. Tempos felizes. Nova idade. Novidade. Falando nisso, mestre Cristiane, quais são as novidades aí onde você se encontra? Nessa primavera aí da Europa? Nossa, você não está entendendo, eu estou morrendo de frio aqui, você não está me vendo. Está um vento aqui, eu estou na parte da área de fora. Começou a chover muito. Como a gente já está acabando, eu quero dar os últimos movimentos aqui dos recados. Ainda não consegui fazer muita coisa aqui, porque chegamos faz 2 dias e só chove, muita chuva. É uma primavera esse período com chuvas, de né? periodização, Como né? eu disse, está bem nublado. Daqui eu conseguiria ver as montanhas, mas não consigo. E quem sabe a semana que vem a gente faz uma live com o fundo a montanha aí, para a gente contemplar essa energia. Mas hoje, infelizmente, está só chovendo e está bem frio. Eu estou aqui toda encapotada e já estou subindo a blusa. Então, Em seguida, aqui também. Hoje amanheceu tudo nublado, parecia aquele lago de Avalon, tudo branco aqui. Tudo branco, isso, tudo energias de neblina. água pura aqui. A gente sente essa, né? Eu sinto como se eu estivesse em casa aqui, mas é uma casa porque eu estou na casa da minha filha. Então, é estar com ela, com meu genro,
tirando um pouco essa dor da saudade, né? Que a gente fica muito tempo longe, mas ao mesmo tempo a gente está feliz porque eles estão bem, estão indo muito bem aqui, fazendo os seus movimentos, e somos muito bem tratados, né? O Carlos também veio comigo dessa vez, está trabalhando bastante, eu também trabalho online, então a gente não parou. E vamos continuando, né? A única coisa são os horários, né? O fuso horário. Aqui já são quase 2 horas da tarde, né? Aí no Brasil deve ser quase 9 horas da manhã e tá tudo bem, né? A gente prossegue sem preguiça, né? Fazendo o movimento sempre com bastante vontade de chegar à pessoa que tiver que chegar. Eu sempre falo assim, quem chega é porque aquela pessoa que está chegando, porque ela sentiu no coração. E a gente tem várias coisas para você que quer chegar, né? Agora é a minha parte. Nós temos agora dia 19 de abril, a jornada iniciática, como o mestre Mário disse, sobre a arquitetura aí de novos planos, novas movimentações. Você que é do signo de Touro, que vai me assistir depois, você tem 50% de desconto nessa jornada. E é muito interessante porque você trabalha 21 dias fazendo a sua própria cura. Como eu disse aqui, é importante você se curar, não é importante que você cure os outros, fique curando as pessoas. Qual é a sua cura? Qual que é o seu exercício pessoal? O meu é os 21 dias das jornadas iniciáticas que eu faço continuamente com a Aliança Dentre Signos, Mestre Mário. Por quê? Além de tudo, a gente está ganhando uma iniciação, e essa semana a gente vai ganhar a iniciação Trinity, que fala das energias de Miguel, vindo com um poder de Arcanjo Miguel, Metatron com amor incondicional e também Melquisedeque com a sabedoria. E quem entra na jornada, mestre, você faz esse bônus aí totalmente gratuito. Então você paga a jornada. Olha só, se você for de Touro, você vai pagar metade do valor da jornada. Se você já for reikiano, você vai ganhar esse bônus que é essa iniciação. E todos os meses a gente tem iniciações sobre o signo do mês, fazendo 21 dias, 3 dias em cada centro energético, ou meridianos ou chakras, porque às vezes tem gente que fala, o que é chakras? O que é meridiano? Aí eu falo os 3 nomes para ficar mais fácil. Além do que, a gente está aqui pela live do Perdão Infinito, né? Então, vamos lá, gente. Se vocês querem realmente acelerar os processos de perdão, vamos para o Perdão Infinito dia 23 agora de abril, tá? São 4 horas de iniciação e você vai sentir o aceleramento do seu perdão e do perdão daquilo que você sabe que você não consegue soltar em relação ao outro, alguma coisa que aconteceu na sua vida. Fora isso, tem uma agenda de cursos, a gente pode pedir para você entrar no canal do Multiespaço, @spacosmulti, para você sentir aí se você quer fazer alguma atualização, que a gente vai ter nível 3 em maio, a gente vai ter outros cursos também, que ainda não dá para falar agora, porque a gente está em abril, a gente está com os domínios da Ordem de Melquisedeque também, onde a gente pode estar fazendo muito movimento. E tem mais uma coisa, às vezes a gente fala para mim, mas esse dia, esse horário eu não consigo. Bom, a gente tem flexibilidade para vários horários e vários movimentos, tá? Porque como é online, o trabalho aí do mestre é esse, é ficar com a gente, passando as informações, a gente organiza outros horários, outros dias, e a gente vai alinhando o que é necessário para você. Para isso, você pode entrar em contato. Por exemplo, mestre Cristiane, você sabe, nós ocupamos essas datas portais, como essa que nós estamos vivendo, a Semana Santa, para colocar um trabalho iniciático que tem essa frequência. Então, nada melhor do que o sacerdócio de Mestre Jesus, que nós estamos desenvolvendo durante toda essa semana. Nós tivemos aí na segunda e terça o domínio 1 do sacerdócio da Ordem de Melquisedeque. Na quarta e quinta nós temos o domínio 2. E amanhã nós temos a maestria, a formação de sacerdotes masters, para poder formar outros sacerdotes e sacerdotisas.
Então, amanhã nós temos o mestrado, vamos colocar assim, do sacerdócio da Ordem de Melquisedeque. E no domingo, nós vamos ter, para quem quer já é master, sacerdote, master da Ordem de Melquisedeque, e quer ter, assim, tipo uma pós-graduação, nós temos o domínio 4, tudo dentro do sacerdócio de Mestre Jesus, e dentro dessa data portal. Agora, é como a mestre Cristiane comentou, eu cumpro esse propósito nessas datas portais. Agora, quem tem interesse em algum outro trabalho, ou esse mesmo, contata com a mestra Cristiane para poder nos sincronizarmos agendas e poder servir você numa data apropriada e, claro, que seja apropriada para os nossos cursos também. E outro detalhe, mestre, mais uma data portal que nós vamos fazer agora. Essa é a live do Perdão Infinito, e com essa live nós estamos avisando as pessoas que lá no dia 23 nós vamos ter esta iniciação disponível para quem já é reikiano nível 1. E na próxima quinta-feira, com a nossa live, às 8 horas da manhã, nós vamos ter uma live sobre Mestre Saint Germain, porque no dia 1º de maio é uma data portal e nós vamos celebrar a ascensão de Mestre Saint Germain. E nós vamos fazer uma live específica para convocar as pessoas, convidar as pessoas para a iniciação sagrada da chama violeta e cruz de Malta de Saint Germain, que nós vamos realizar no dia 1º de maio. Então, live muito especial na próxima quinta-feira, mestre Cristiane. Você aí da Itália, eu aqui do Paraguai, estaremos aí contatando a todos no planeta para que possam estar se alinhando também a esta frequência magnífica de Mestre Saint Germain. Então, datas portais é o meu trabalho. Eu tenho que cumprir com o propósito que a gente sabe e disponibilizar nestes momentos de energia, de frequência e tudo mais. Agora, para aqueles que não podem estar nessas datas e quiser agendar, esperar uma data específica para poder ser iniciado, Mestre Cris é o canal, é o contato para isso. Né, Mestre Cristiane? Gratidão, mestre Mário. Eu vou te pedir um favor. No dia 1º de maio, né? É um dia muito especial para mim também, porque foi quando meu pai passou para outra dimensão, né? E é bom saber que... Meu pai. Aí, é bom... Eu fiquei sabendo que dia 1º é comemorada essa parte de São Germain, e eu falei, nossa, que legal, né? Uma energia muito linda para fazer a passagem. E aí eu vou te pedir só para você marcar o horário, assim, pelo nosso horário aqui da Itália, marca de manhã para o Brasil, porque muitas pessoas gostam de fazer logo cedo. É uma iniciação de 4 horas, a gente pode começar às 8 horas e acabar lá para meio-dia, que aí eu vou ficar aqui no período da tarde, indo com o pessoal. E muita gente já me pediu chama violeta e cruz de Malta, então vai ser um dia assim que muitos vão estar em casa e vão conseguir realizar, tá bom? Então é isso, mestre. Mais uma vez eu agradeço quem participou agora, quem for algumas pessoas, e quem for participar depois. As informações que o mestre dá são muitas, ele não percebe, mas ele fala muita coisa ao mesmo tempo, e eu também. Então, você volta à live, vê quais são as suas dúvidas, entra em contato comigo, meu telefone é o 16 99 790 95. Aí você vai tirar suas dúvidas, o que significa essa jornada, o que significa ser reikiano, eu nunca ouvi falar nisso, precisa isso e aquilo, então eu vou tirando suas dúvidas aqui, tá bom? Então, sejam muito bem-vindos, vocês que estão no canal, @Spacomulti, pela primeira vez. Eu estou falando assim, né, porque como eu estou aqui na Itália, o canal está indo aqui para a Itália também, entendeu? Então, eu não sei como é que vai rolar isso, se o pessoal tem a tradução, se não. Então, para vocês que também estão na Itália e me ouvirem, eu sou Cristiane, esse mestre Mário, da Aliança Reiki Signos, e eu sou da Multispaço. Sejam muito bem-vindos à energia Reiki, a energia do amor, do saber e do poder em perfeito equilíbrio. Então, se você ainda não for um reikiano, seja um reikiano, porque nós aqui estamos com esse mestre que nos proporciona cursos e workshops, iniciações a todo momento.
Então, até quinta-feira agora não. Deixa eu ver como que a gente vai se encontrar. Nós estamos com a jornada no sábado para iniciar, né? Sobre o signo de Touro. E à noite teremos aí, para mim vai ser à noite, para vocês também aí, né? Vai ser a iniciação de Sun Trinity. Sim. Isso. O sagrado Da chamada masculino. Sagrado Masculino Cósmico Chamatrina, né? Então, Perfeito. gratidão, mestre. Tudo de bom para vocês. E quem chegou agora, entre no canal e veja a live inteira, que está muito interessante. Um grande abraço, mestra Lívia também. Um grande abraço para ela e para todos que entraram. Gratidão. Gratidão, mestre Cris. Um abraço forte para todos aí, toda a família e todos aqueles que você encontrar e estejam abertos para receber aí os nossos trabalhos, nossos cursos, nossas iniciações e expandir isso, essa linhagem aí para a Itália e Europa. É um momento muito importante na Europa que está sendo vivido. Nós estamos aí com a necessidade de muito perdão infinito para que as pessoas possam ter paz, continuar em paz e aceitar as transformações necessárias para nossa ascensão enquanto humanidade. Então, que nós possamos sintonizar o melhor, o mais apropriado para toda a humanidade, todos os reinos aqui na Mãe Terra. Um abraço de luz, gratidão por tudo e até a próxima. Até a próxima.